Estudos Bíblicos. Tema: a família cristã. Aula número 4. Assunto: namoro, segunda parte. Texto: Evangelho de Lucas 16, 8, linha B. Por que os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz? Introdução. Irmãos, na aula anterior, iniciamos o assunto namoro e aprendemos que o namoro deverá acontecer se estiver de acordo com os princípios da Bíblia Sagrada. E vimos o primeiro princípio, que é o de crente não namorar ímpio. Quando um cristão namora um ímpio, ele está em pecado. Nesta aula, falaremos de mais um princípio a ser observado para que o namoro seja do Senhor, e depois passaremos a analisar o namoro cristão. 1. Segundo princípio a ser observado para saber se um namoro deve ser iniciado. Um cristão verdadeiro deve namorar apenas aquele que é verdadeiramente cristão. Na última aula, falamos que um cristão não deve namorar ímpios, mas devemos ainda levar em conta que nem todos que estão na igreja experimentarão uma conversão verdadeira. Logo, o segundo princípio que quero ensinar é que o crente que você procura para namorar deverá ser um crente verdadeiro, e para isso deve ser aquele que é cheio do Espírito Santo. Você que é solteiro deve lembrar que nem todos os que frequentam a sua igreja local e dizem ter aceitado a Jesus como Senhor e Salvador são cristãos de verdade. O que fazer então para saber se um irmão ou irmã é autêntico em sua profissão de fé ou se realmente é um servo de Deus cheio do Espírito Santo? Vejamos. A. O crente de verdade não é o que fala em línguas ou profetiza, ou ainda grita bastante, chora, pula, alega ter dons, toca no louvor, etc. Isso são coisas externas, aparências, e estas podem camuflar a verdade. Muitos choram, profetizam, falam em línguas, mas tudo isso às vezes é produzido pela carne e algumas vezes até mesmo pelo inimigo. Conheço crentes que fazem tudo isso e nunca conheceram ao Senhor. Observe o que a Bíblia diz em Mateus 7, de 21 a 13, 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Observação. No texto, o amor não é por você, e sim o amor de Deus, é óbvio. B. A verdadeira espiritualidade se mede pelo fruto do Espírito Santo. O cristão cheio do Espírito Santo é aquele que possui o fruto do Espírito abundante em sua vida. Mateus 7, de 15 a 20, Gálatas 5, de 16 a 25. Que tipo de crente é esse que não vai aos cultos, não gosta de orar, não lê a Bíblia, não honra os seus compromissos, não é responsável, vive falando mal dos irmãos, autoridades e pastor, é preguiçoso e não gosta de trabalhar, é ignorante com as pessoas, etc. Onde está o fruto nesta vida? C. O verdadeiro crente é o que faz a vontade de Deus. Mateus 7, 21. E a vontade de Deus é expressa na Bíblia. D. Se eu obedeço a Deus, obedeço também àqueles que Ele colocou como autoridade sobre a minha vida. Por exemplo, o servo fiel obedece aos pais, ao pastor, aos líderes, às autoridades na escola, ao emprego, etc. Leiam Romanos 13, de 1 a 7, Hebreus de 13 a 17, 1 Pedro 2, de 13 a 17. Como você vai namorar um crente que só vive se rebelando na igreja? E o que dizer daquele que não honra os seus próprios pais? Segundo, terceiro princípio. Adolescentes não devem namorar. Adolescentes não devem namorar, pois A. Não estão psicologicamente preparados. B. Provavelmente não namorarão visando um futuro casamento, ou seja, será um passatempo. C. Estão em uma fase que definirá boa parte do seu futuro, portanto, o namoro precoce prejudicará o estudo, as amizades na igreja, os talentos, etc. D. Estão em fase de conquistas e descobertas, e um namoro precoce rouba parte desta fase. Para namorar também há um tempo certo, leia Eclesiástico 3, de 1 a 8.
Podemos resumir o que foi visto até aqui da seguinte maneira. Para que você pense em começar um namoro, deverá antes observar duas coisas. Primeiro, cristão não namora ímpio. Segundo, cristão verdadeiro não namora cristão falso. Terceiro, o cristão não deve namorar na adolescência. Se a pessoa que você pensou em namorar está em um dos três casos acima, nem tente iniciar o namoro. Após observar estas coisas, alguns detalhes deverão ser levados em conta quanto à escolha do namorado ou namorada. Estes detalhes não determinam se você pode ou não namorar certa pessoa. Entretanto, se você segui-los, poderá evitar problemas futuros ou sofrimentos. 2. Detalhes a serem considerados antes de iniciar um namoro. 1. Situação financeira do rapaz. Este ponto deve ser estudado com discernimento. Preste bastante atenção. Não se trata de namoro por interesse. O que estou ensinando é que a moça deve estar consciente da situação financeira do rapaz. E o rapaz deve saber que a moça tinha um determinado padrão de vida que talvez não terá mais. Esta situação deve ser pensada não propriamente como uma impossibilidade, mas um problema a ser estudado. O texto de Lucas 14, de 28 a 32, está em um contexto sobre a renúncia e o estar preparando quanto às dificuldades advindas da entrega da vida ao Senhor. No entanto, podemos perfeitamente aplicar este princípio a todas as decisões de nossa vida. Se o futuro namorado está desempregado ou não possui uma renda conforme o seu padrão de vida, caso resolva namorar, saiba que enfrentará dificuldades sérias e que não poderá reclamar depois. Não adianta dizer que não está namorando para casar, pois crente de verdade não fica. Não brinque com os sentimentos dos outros. É pecado e feio demais um crente vassourinha que namora todos dentro da igreja. Veja bem, não estou dizendo que não deve namorar e casar, mas que certamente existirão crises e problemas sérios que devem ser considerados antes de namorar. Se você reparou bem neste detalhe, considerei apenas a situação financeira do rapaz. Isto pelo fato do sustento da casa ser de responsabilidade do homem e não da mulher. A mulher trabalhar não é obrigação, mas o homem sim. Um nível cultural do rapaz ou da moça. Esse problema poderá afetar principalmente no caso do rapaz ter um nível cultural diferente da moça, ou seja, o rapaz não estudou e a moça é formada em medicina, por exemplo. Existem situações as quais poderão gerar certo constrangimento e então o inimigo achar brecha para entrar com complexo de inferioridade ou ciúmes. Falei que poderá afetar principalmente o rapaz pelo fato do homem ser o cabeça da casa. Somente um grande amor vindo de Deus poderá romper as dificuldades apresentadas. Mas lembre que este amor, para ser de Deus, deverá ser recíproco, o que os problemas acontecerão. A base para se pensar nisso é a mesma do problema anterior. 1. Se o futuro namorado ou namorada é divorciado e tem filhos, eis aí um problema que poderá afetar o futuro relacionamento conjugal. Não esqueça de que o ou a ex tem direito à pensão, direito de ver os filhos, etc. A tendência é de quando se está namorando ser tudo maravilhoso, mas quando se está casado começam as reclamações do tipo: não quero que você veja os filhos. Você está dando mais dinheiro para sua ex-esposa do que para a nossa família. Os seus filhos vivem falando do seu ex-marido, etc. Não esqueça ainda que os filhos do casamento anterior deverão ser tratados com carinho. Os filhos poderão ainda fazer comparações. E você precisará saber lidar com essa situação com sabedoria. Você deverá pensar ainda nas diferenças que poderão existir entre a educação que você irá passar e aqueles que eles tiveram anteriormente. Todos esses problemas deverão ser considerados para se evitar futuros problemas e desentendimentos.
Se o futuro namorada é viúva e tem filho, idem os problemas discutidos anteriormente. Os futuros parentes. Alguém poderá dizer: não irei namorar o pai ou a mãe dele ou dela, nem tampouco casarei com a família do Beltrano, da Beltrana. Entretanto, uma família ruim é o caso a se pensar, pois se não for trabalhada esta situação, o futuro casamento poderá ficar comprometido. Conheço casais que vivem totalmente infelizes por causa da interferência dos pais. Pais dominadores serão um grande problema. Pense bem na seguinte situação: pais desequilibrados poderão gerar filhos com problema, e isso pode afetar no namoro e no futuro casamento. Observe se a vida do futuro namorado apresenta vestígios da situação dos pais e pense bastante nisso antes de iniciar o namoro. Diferença de idade. Este problema não impede o casamento, mas deve ser levado em conta devido às dificuldades que poderá apresentar. Como exemplo, veja as situações a seguir. A mulher, quando bem mais velha que o homem, poderá ter futuros problemas de autoestima, ciúmes, etc. Pense bem, a mulher, salvo exceções, tende a sofrer mais com relação ao seu corpo do que o homem pelo fato das situações que a sua própria natureza apresenta, tais como gravidez, amamentação, cuidado da casa e dos filhos, menopausa, etc. Uma mulher que já possui filhos ou é bem mais velha do que o homem tende a sofrer com a idade mais rapidamente. A mulher que possui mais de 35 anos estará entrando em uma fase perigosa para gerar filhos. O homem muito mais velho poderá ter problemas também, como por exemplo na área sexual. O casal de namorado deverá estar a par destes e muitos outros problemas antes de iniciar o namoro, para que possam se preparar. Por exemplo, se a namorada possui 30 anos, não deverão demorar muito para decidir sobre o casamento e ter filhos. Não existe uma regra fixa, mas no geral, o melhor é que o homem seja mais velho ou no máximo 2 anos mais jovem. A diferença poderá ir até 8 anos a mais para o homem e de no máximo 5 anos a mais para a mulher. Isso considerando a idade que ambos possuem, pois certas diferenças serão notadas apenas no futuro. Exemplo, um rapaz de 24 anos, apesar de ser mais velho 8 anos que uma jovem de 16, parecerá bem mais velho, devido à fase de idade em que estão vivendo, ou seja, a distância, diferença de idade, parecerá maior. Se esta mesma diferença fosse vista com o homem tendo 48 anos e a mulher 40, não apareceria tanto. O mesmo ocorre com uma jovem de 17 que resolve namorar um rapaz de 15. Um homem 20 anos mais velho que a mulher, quando ele tem 40 anos e ela 20, pode até ser que passe despercebido, mas não se esqueça de que, quando ele for um senhor de 70 anos, a mulher terá apenas 50, sem contar que ele poderá parecer avô dos filhos. G. Ambos possuem filhos de casamento anteriores. Neste caso, o maior problema acontecerá com o possível choque entre os filhos da mulher e os filhos do marido. Portanto, esta situação deve ser estudada antes do relacionamento ser iniciado. H. Chamado na obra do Senhor. Este poderá se transformar em uma grande fonte de atritos e frustrações. Se você sente um chamado para a missão ou qualquer outro ministério, deverá observar se o futuro namorado ou namorada sente o mesmo chamado para que, após estar casada ou casado, não viva sempre com um sentimento de tristeza por não ter correspondido ao seu chamado. Existem muitos outros pontos que poderiam ser relatados, mas creio que os que mencionei são os mais comuns e serão de extrema utilidade para os irmãos que buscam um relacionamento de namoro visando um futuro casamento. Estes detalhes
não impedem um namoro e posteriormente um casamento. Entretanto, os futuros namorados devem estar plenamente conscientes dos problemas que estas situações irão gerar. Conclusão. Nesta aula, terminamos de ver os princípios que mostram se um namoro deve começar ou não, os quais são: crente não namora ímpio, não namora crente sem o fruto do Espírito Santo, e adolescentes não devem namorar. Aprendemos ainda sobre as coisas que devemos considerar antes de começar o namoro, ou seja, a situação financeira, o nível cultural, os filhos dos casamentos anteriores, os futuros parentes, a diferença de idade e o chamado para a obra de Deus. Na próxima aula continuaremos com o assunto namoro e falaremos sobre as motivações certas e erradas para se iniciar um namoro, e falaremos sobre o comportamento no namoro cristão, quando um namoro que era bom passa a ter a desaprovação do Senhor.